Boa noite, meus amigos queridos. É uma alegria muito grande estar aqui encontrando com vocês no Salão Virtual IBM. Hoje nós vamos falar sobre o livro O Céu e o Inferno, homenageando o aniversário no dia 1º de agosto. Quero deixar aqui um grande abraço, um beijo para todos, muitas saudades. Espero em breve revê-los. Um beijo grande. Nós vamos, então, iniciar com a leitura da nossa página de abertura, que é a lição número 15 do livro Fonte Viva, Fraternidade. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos. Inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. E simulamos insurreições que operaram um embate de irmãos em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o levantamento da humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade,
não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente por atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos, assim, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço, que asseguram a vitória do bem. Atendamos-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E vamos então, meus queridos, entrelaçar mentes e corações através da prece. Pai de amor e de bondade, agradecemos de todo o nosso coração essa oportunidade, mais uma lição, mais um aprendizado na nossa vida. Que o Senhor nos envolva com as suas bênçãos e com as suas luzes, iluminando nossas mentes, adoçando nossos corações, esclarecendo nossos pensamentos. E que aqui, reunidos em teu nome, nessa conexão divina, possamos, Pai amado, cumprir com a nossa tarefa da noite de hoje em teu santo e bendito nome. Sê conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Em nossa página de abertura, nós destacamos um pedacinho do texto que fala: organizamos concílios célebres, formulamos atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Nós podemos nos reunir à vontade, quantas vezes quisermos, mas o planejamento é Deus quem faz. E nós temos observado, nós sabemos, né, que o progresso acontece nas diferentes áreas, nos transportes, com os aviões que cruzam os ares, ligando uma região, por mais longínqua que seja, numa velocidade recorde. A comunicação, a internet 5G, que promete ser mais eficiente, e o avanço da tecnologia na agricultura, na indústria, na medicina, com as cirurgias à distância, os aparelhos eletrônicos, tudo avança, tudo progride. E assim, a humanidade também. A humanidade vai evoluindo. E, de acordo com o planejamento do Mestre Jesus, que tudo acompanha, que respeita, que ele respeita a condição de cada um de nós, observando
as nossas conquistas individuais sem interferir. Na Idade Antiga, nós adorávamos elementos da natureza, estátuas, animais, acreditávamos em vários deuses, até que chegamos à crença de um só Deus. Só que acreditávamos errado, que era um Deus, que era um juiz implacável, que nos condenava às penas eternas no inferno, ou então nos premiava com uma vida eterna no céu, só felizes, quietinhos, sem fazer nada. E essas, né, são ideias que foram disseminadas por quem não tinha sentimentos. Porque como é que a gente vai imaginar que um Deus de amor e bondade vai colocar uma pessoa direto no inferno? Vai deixar a mãe no céu e o filho no inferno? Que mãe vai se sentir feliz com isso? Está bem e o filho não está? Então, diante de tudo isso, Kardec foi encarregado de trazer a mudança desse pensar, de mudar essas ideias religiosas, de trazer o esclarecimento, trazendo, enfim, o progresso também para a religião. E partindo da observação dos fatos, através dos relatos dos desencarnados sobre o momento da transição, de acordo com as experiências de cada um, o grau de evolução, a percepção, os sentimentos. Então, na edição da Revista Espírita de julho de 1865, Kardec, ele anunciou que lançaria o livro Céu e o Inferno. E na mesma Revista Espírita, na edição de setembro, ele fez comentários sobre a obra. Ele sabia, né? Kardec estava ciente de que, embora o Livro dos Espíritos fosse a base, né, a pedra fundamental de tudo, havia necessidade de se publicar uma outra obra que trouxesse, né, mais esclarecimentos, mais ensinamentos, porque esses ensinamentos, né, eram necessários. Essas informações trazidas pelos espíritos nas reuniões mediúnicas eram necessários. E esse livro, ele foi planejado de uma forma diferenciada das outras obras. Por quê? Para que ele não fosse alvo das críticas dos oponentes, ele não poderia ser lançado antes, porque senão seus conceitos poderiam ficar enfraquecidos. E também não poderia ser lançado depois. Portanto, o momento do seu lançamento, ele foi cuidadosamente planejado pelo plano espiritual. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos diz que, embora, né, o livro Céu e Inferno seja uma obra secular, os seus ensinamentos e os seus esclarecimentos são tão atuais quanto no momento em que ele foi criado, em que ele foi escrito. Porque nós, encarnados atualmente aqui no planeta, ainda temos necessidade desses esclarecimentos. O livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. É o quarto livro das 5 obras básicas da doutrina que compõem o Pentateuco. E tem como objetivo trazer esclarecimentos sobre Deus, sobre as suas leis, suas ações, sua justiça,
Qual é o nosso futuro além do túmulo, que vai ser de acordo com o nosso comportamento enquanto estamos aqui encarnados? E aqui nós temos a ordem das publicações, começando com o Livro dos Espíritos, 1857, aí outras obras foram lançadas, veio o Livro dos Médiuns, em 1861, depois o Evangelho, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, depois a Gênese e as obras póstumas. O Livro dos Espíritos é a base. O Livro dos Médiuns, ele aborda o aspecto experimental e científico do Espiritismo sobre a doutrina. E o Evangelho fala das leis morais. O céu e o inferno traz a esperança e o consolo. E a Gênese fala das causas primárias. No livro Céu e Inferno, Kardec ele faz uma comparação entre as doutrinas sobre os conceitos de cada uma, sobre vida física e espiritual. E ele é dividido em duas partes. A primeira, composta de 11 capítulos, que fala sobre a doutrina. Só um momentinho. Fala sobre a doutrina, por exemplo, fala sobre o céu e o inferno, sobre o temor da morte, dentre outros. A segunda parte é composta de 8 capítulos e se traz o relato, os exemplos dos espíritos, de acordo com a condição de cada um. Então, fala sobre o passamento e tem espíritos felizes, sofredores, suicidas, criminosos, arrependidos. Tem vários tipos. E Kardec esclarece que esse livro, A Caminho da Luz, ele foi psicografado em 1938. Era a época em que estava quase estourando a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. E na introdução desse livro, ele fala assim: enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do futuro. De tempos em tempos, a humanidade passa por mudanças, sempre de acordo com os planos de Deus, que quer a evolução de seus filhos. E durante o transcorrer desse tempo, o espírito vivencia diferentes raças, culturas, idiomas. Através das inúmeras gerações, ele passa por diversas experiências. E através dessas experiências é que ele vai adquirindo o aprendizado, vai aprendendo sobre a fraternidade e o amor. O transcorrer de gerações, ele se passa envolvido por diferentes desafios. E devido às imperfeições de cada um de nós, muitas vezes trazem dor e sofrimento, resultante das guerras que os povos travam entre si. Esse ir e vir, ação e reação, uma existência e depois mais outra, a troca de posições, a troca de valores, repetições de erros, correção de erros. Só Jesus não passou por essa caminhada das raças. E avaliando o grau de maturidade terrena,
Jesus, antes de vir ao planeta, ele enviou vários mensageiros, que eram espíritos sábios e benevolentes, com o objetivo de consolidar de uma forma definitiva a maturidade do pensamento terrestre. E assim, nos 5 séculos que antecederam a vinda de Jesus, observou-se no mundo várias escolas políticas, religiosas, filosóficas, nas diferentes regiões do planeta. E a chegada de Jesus ao planeta foi um marco definitivo que determinou que ali começaria o processo de amadurecimento espiritual da humanidade terrena. Jesus, através dos seus exemplos, das suas atitudes, do seu jeito de conviver, de falar com as pessoas, ele ensinou fraternidade e amor. E as suas lições inesquecíveis influenciaram toda a existência planetária, trazendo transformações na política, na parte social, moral, econômica, justiça e união. Tudo isso ele ensinou. E às vezes pode até parecer que os propósitos de Jesus para a humanidade estão longe de acontecer. Por tudo que a gente tem visto, a realidade que vivemos atualmente. Já se passaram mais de 2000 anos desse acender das luzes e continuamos vendo guerra, destruição, crimes hediondos praticados em nome de Deus. E o século que passa, ele deve assinalar uma transformação visceral nos departamentos da vida. A dor completará as obras da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. Lembrando que o livro, esse livro que nós estamos estudando, e que Emmanuel está falando, ele foi escrito antes da Segunda Guerra Mundial. E a chegada de Jesus trouxe mensagem luminosa da verdade e do amor. E assim foi determinado esse momento da maioridade espiritual dos homens aqui na Terra. E mesmo o plano espiritual, vendo o fracasso de muitos missionários do bem em suas missões, em nenhum momento deixou de dar auxílio do plano maior na assistência da busca do progresso de todos. E alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais estavam fazendo uma análise da situação difícil que estava acontecendo no mundo. E o mundo caminhando. Mesmo com os abusos de poder daqueles que detêm os poderes terrenos, prejudicando o povo, junto com a falta de conhecimentos que impediu o avanço do século XII, as coisas começaram a mudar. Na época, os religiosos, a igreja é quem
dominavam o conhecimento da ciência e da filosofia, tinham poder, se deram, né, o poder de decidir pela vida ou morte das pessoas que eram condenadas pelo Tribunal da Inquisição. Mas, como o plano espiritual não está dormindo, está sempre vendo tudo, por influência dos guias espirituais, surgem os primeiros sinais de progresso intelectual, com a criação de 4 faculdades, de teologia, medicina e direito, e artes. E aí estava começando, né, o renascimento intelectual. Mais uma vez, então, sobre a orientação do Mestre Jesus, os benfeitores espirituais atuavam junto com os homens no avanço do futuro das nações. Cada região do planeta recebeu a sua tarefa. O que deveria fazer para ajudar na reconstrução do mundo e das civilizações. Enquanto o século XV vinha surgindo e a era medieval estava indo embora, as equipes espirituais se reuniam próximo ao planeta, seguindo o planejamento de Jesus, preparando o mundo para uma nova era. Foi nesse momento que espíritos abnegados reencarnaram com suas tarefas definidas. Eram os precursores da reforma, que surgiam por toda parte, combatendo os abusos de natureza religiosa. E na Península Ibérica, que abrange a parte sudoeste da Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, foram fundadas escolas de navegadores que iriam facilitar nas grandes viagens, né, de descoberta de novas terras. E na Itália, reencarnaram aqueles que tinham sido mestres lá em Atenas para atuar na área das artes, na parte da pintura e da escultura. E a Inglaterra e a França estavam se preparando para desempenhar a função que Jesus tinha dado a cada um. E no Oriente, o comércio se desenvolveu com o uso da bússola e com a fabricação do papel, pela influência, né, pela ação de influência dos benfeitores espirituais. E já no século XVI, a reforma religiosa, com a chegada de missionários enviados pelo plano espiritual. Mas os irmãozinhos das trevas também chegaram para incitar a guerra, influenciando mais uma vez a religião. E foi aí que se estabeleceu o Tribunal da Inquisição, com poderes de vida e morte nos países católicos. Fez milhares e milhares de vítimas, trazendo um momento sombrio para os povos. E assim, a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1534, chegou devastando as instituições sociais, violando os lares e alegando que fazia tudo isso em nome da defesa da fé. Guerras sangrentas, fogueiras se espalharam pela Europa sob o comando da Igreja. A Companhia de Jesus, durante um longo tempo, fazia de tudo para atingir seus objetivos. E assim,
resultou no atraso do amadurecimento moral do planeta, trazendo muita dor e escuridão. Os jesuítas, que eram sacerdotes de Jesus, que sua maioria nem merecia usar esse nome, salvo algumas exceções daqueles que cumpriram com as suas missões, os que eram conscientes cumpriram suas tarefas nas novas terras descobertas na América. Porque Jesus conduzia para a América todos aqueles espíritos sinceros e trabalhadores que não tinham mais necessidade de reencarnarem na Europa. E o plano espiritual, como sempre atento a tudo, inspira a Europa, em 1648, a assinar o Tratado de Paz de Westfália, aí acabando com os conflitos entre Alemanha, Suécia e França. A esse tempo, o século XVIII chegou. E chegou com desafios da renovação de espíritos iluminados que se dedicavam à filosofia, às ciências, e que reencarnaram principalmente na França para combater as ideias e os atos errados no âmbito social, político, né, na religião, os crimes bárbaros, coisas hediondas que eram praticados em defesa da fé, dos princípios do direito divino. Então, nesse momento, a França já estava se preparando para cumprir com a missão que tinha sido designada. Era uma missão junto aos povos, sob a influência do plano invisível. E foi aí, então, que houve a queda da Bastilha, que era uma prisão, tipo uma fortaleza, que era o maior símbolo que tinha naquele tempo, do abuso de autoridade da justiça francesa. Então, no dia 14 de julho de 1789, começou a Revolução Francesa com a queda da Bastilha. E essa Revolução Francesa trouxe muitas mudanças na sociedade e na política da França. E trouxe também, né, um momento sombrio para a França. Em várias regiões da Europa, guiadas pela Inglaterra, começaram a ter guerras sangrentas para combater a Revolução Francesa. E com a influência da Inglaterra, aí se formou a primeira aliança europeia para lutar contra a França. Então, a França, naquele momento, estava sendo chamada pela espiritualidade para cumprir a sua missão junto à humanidade. E ia passar por provações coletivas. Mas o mundo espiritual, como sempre, estava de olho. E Jesus permitiu, então, que Joana d'Arc voltasse à Terra comandando um exército de espíritos bondosos, amorosos, para trazer consolo e esclarecimento para aqueles irmãos que estavam desencarnando em meio àqueles sofrimentos todos. Era a hora, né, da França dar o seu testemunho. E esse testemunho continuou com a implantação do Tribunal Revolucionário, que começou a fazer execuções em praça pública. E as lutas
continuavam e a França estava sob ameaça de ser invadida. E por inspiração do mundo espiritual, foi estabelecido, então, um acordo de paz. E aí surge na história o Napoleão Bonaparte, que era um soldado de família de origem humilde, e ele era um missionário enviado pelo plano espiritual. Ele reencarnou com uma missão, que era reorganizar a sociedade francesa para o século XIX. Só que ele fracassou na missão. Foi envolvido pela vaidade, pelo orgulho, pela cegueira do poder, né, ambição, e pela vontade de conquistar novas terras. E ele defendia a França e seus direitos, mas ele era mais atraído pelas vantagens, né, pelas conquistas dos povos que ele fazia. E assim, ele fracassou na missão que lhe tinha sido dada. Então, diante do fracasso de Napoleão, e escutando os pedidos de socorro dos espíritos que eram responsáveis pelas diferentes regiões do planeta, Jesus se compadeceu. Como o plano espiritual viu que Napoleão fracassou, então precisou interferir. E foi aí, porque também tinha pressa de resolver as questões, porque estava chegando o momento do Consolador prometido aparecer aqui, chegar no planeta. Foi aí que Jesus, né, enviou mais auxílio. E após uma reunião no mundo espiritual, Kardec reencarnou em 3 de outubro de 1804, em Paris. E a missão dele era abrir caminho ao Espiritismo. Era ser a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus. Então, Kardec e a equipe de espíritos, amigos e colaboradores tinham como missão esclarecer, consolar, revitalizar as questões doutrinárias e intelectuais. E a tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa, porque ele tinha que reorganizar o mundo, que tinha se afastado dos ensinamentos que Jesus tinha deixado. Ele ia precisar remexer naquelas ideias que estavam já, né, enraizadas, deturpadas pela igreja na época. E era um momento decisivo, era um momento decisivo de transformações no planeta. E iam acontecer mudanças nas áreas sociais, políticas e religiosas. O Espiritismo, então, estava chegando num momento crucial. E com os esclarecimentos sobre a sobrevivência da alma, explicando sobre a reencarnação, explicando o que acontecia com o espírito, né, após a morte do corpo físico, o Espiritismo viria reabilitar os ensinamentos de Jesus que tinham sido deturpados pela Igreja. E assim estaria reavivando os ensinamentos de Jesus no coração de todos os humanos. E como foi, então, esse planejamento? Esse planejamento da chegada de Kardec
para divulgar a doutrina espírita. Como foi esse planejamento no plano espiritual? Nós vamos começar quando Jesus, no Evangelho, no capítulo 6, item 3, ele fala assim: se me amais, guardai os meus pensamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E com essas palavras, Jesus estava nos mostrando como fazer, quais eram os primeiros passos, o que nós íamos fazer para adentrar nesse futuro espiritual. O que Deus esperava de nós? Então, a humanidade estava chegando num outro patamar de evolução. E Jesus explicou que esse Consolador só viria ao planeta quando nós conseguíssemos perceber o teor das mensagens divinas do Evangelho. E mesmo que a gente não conseguisse entender e praticar de imediato, ele levaria em conta o esforço de cada um, que cada um estava demonstrando. O mundo espiritual nos esclarece que quando nós não conseguimos, né, completar tudo o que a gente precisa fazer numa existência só. Então, por conta disso, Deus nos dá várias chances de retornarmos quantas vezes forem necessárias para que a gente consiga continuar a lição, ou se nem conseguiu começar, enfim, dar prosseguimento ao que nós estávamos fazendo. E dependendo da importância das nossas missões, dos nossos objetivos, precisa que a gente tenha, que o espírito reencarne muitas vezes. Várias vidas serão necessárias para que esse objetivo seja alcançado. E a missão de Allan Kardec, né, o codificador da doutrina espírita, ela foi programada de uma forma criteriosa e durante muitos séculos. Por quê? Porque demora para a pessoa assimilar esses novos conceitos que ele ia trazer, entender, aceitar, praticar, até conseguir chegar à mudança. E foi o que aconteceu, né? Porque a humanidade tinha esquecido de tudo que Jesus tinha falado. Então, a equipe espiritual que trabalhava junto com Jesus se reuniu novamente para traçar, né, um novo roteiro para poder ajudar na evolução dos povos do planeta, já que tinham esquecido. E Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, ele nos diz que essa assembleia aconteceu na noite de 31 de dezembro de 1799, e que haviam vários espíritos sábios e benevolentes que estavam presentes lá, marcando o início de uma nova era. E dentre esses espíritos tem Sócrates, tinha Santo Agostinho, Aristóteles, entre outros. E ele disse ali no livro que, à frente de um grupo de espíritos encarnados no planeta, temporariamente, em desdobramento surgiu o Napoleão Bonaparte,
que foi recebido e acolhido por alguns dos espíritos que também estavam em desdobramento. Foi quando se viu abrir uma estrada azul, pela qual descem como estrelas e se transformam em figuras humanas cheias de luz, nimbadas de luz. E dentre estas figuras, destacava-se uma, radiante de luz e de doçura. Era o espírito que tinha sido escolhido pelo plano maior para trazer o Consolador prometido. Kardec retornava à Terra mais uma vez para reavivar os ensinamentos de Jesus nos corações e para corrigir as ideias religiosas equivocadas que tinham sido cultivadas durante séculos. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivaio nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, e desencarnou no dia 31 de março de 1869, em Paris. Ele era professor de francês, aritmética, física, dentre outros, e era pesquisador de astronomia e magnetismo também. E mesmo sabendo-se, que os espíritos, já se comunicavam há muito tempo, embora o espiritismo tenha nascido na França, essas comunicações já existiam. E no século XIX, na França, então, o professor Rivaio, que mais tarde ficou conhecido como Allan Kardec, começou a estudar essas manifestações dos espíritos. Foi quando ele recebeu o convite de um amigo e foi assistir essas manifestações. E quem era esse espírito iluminado com uma missão tão importante, tão difícil e tão complexa? E vamos ver o que Jesus falou sobre isso. Quando Jesus falou aos seus discípulos, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também parecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus estava falando de João Batista. E assim Jesus estava explicando, de uma forma bem clara, que o espírito Elias, que era conhecido como o mais poderoso profeta do Antigo Testamento, voltava ao planeta como João Batista, o maior profeta que teria a missão de anunciar a chegada de Jesus, que foi o maior enviado de Deus. E no livro Parábolas e Ensino de Jesus, Caiba Schutel, o grande apóstolo do Espiritismo no Brasil, aborda esse assunto dizendo: na antiga dispensação, Elias é o mais poderoso dos profetas. Na nova dispensação, João Batista é o maior. Na novíssima dispensação, Allan Kardec é o elevado bom senso, a sublimação da profecia em seu mais elevado nível. E ele ainda acrescenta que Elias apelou para as águas e para o fogo, João para a alma e para o sofrimento, Allan Kardec para o sentimento e para a razão. Mas os três são o mesmo espírito. Um fere e castiga, o outro corrige e ensina, o último vivifica e salva. Por essas palavras, nós entendemos que Kardec já vem trabalhando há muito tempo, há milênios, com Jesus, com essa tarefa de auxiliar Jesus na sua missão divina no planeta. E como foi escolhido esse pseudônimo de Kardec?
nos primeiros contatos, nas comunicações dos espíritos, nas reuniões mediúnicas, o espírito Zéfiro se apresentou e ele era o protetor da família Baudin. Ele contou para Kardec que ele e Kardec tinham sido companheiros na antiguidade. Os dois tinham vivido na Gália, que é a França da atualidade, entre os anos de 58 e 44 AC. Eles eram sacerdotes druidas. E, na época, o nome do professor Rivaio era Allan Kardec. Então, a partir daí, o professor Rivaio começou a assinar suas obras, aos 53 anos de idade, começou a assinar suas obras como Allan Kardec. E quando Kardec voltou ao mundo espiritual, antes do seu corpo ser enterrado, ele foi recebido por uma multidão de espíritos que ali estavam agradecidos por toda a orientação e consolo que eles tinham recebido, e estavam ali manifestando o seu carinho. E naquele momento todos foram envolvidos por uma intensa luz radiante. E ouviram uma voz dizendo: Kardec, regozija-te com a tua obra, a luz que acendeste com os teus sacrifícios. E como foi a trajetória espiritual de Kardec? No ano 531 a.C., 24 séculos antes de 1869, ele era um ser extraterreno num planeta da constelação de Órion. E Kardec e Chico é o mesmo espírito, os dois são o mesmo espírito. E Chico teve várias encarnações aqui na Terra e algumas delas vamos falar aqui agora. Ele foi o patriarca Isaac, foi faraó no Egito, foi o profeta Daniel, foi Platão, foi o sacerdote druida Allan Kardec, o centurião romano Quirinius Cornélios, foi João Evangelista, Santo Antão, São Gastão, Francisco de Assis, João Hus, Francisco de Paula, sacerdote Manuel de Paiva, o professor Rivaio e Francisco Cândido Xavier. Quando Kardec terminou a sua tarefa na França e retornou ao plano espiritual, ele foi conduzido aos planos reluzentes, iluminados, e aí ele se encontrou com Jesus pela primeira vez. Poucos espíritos estavam presentes nesse encontro. Um deles foi o doutor Bezerra. Kardec se ajoelhou diante de Jesus, chorou, ficou de cabeça baixa. Ninguém conseguiu ouvir o que Jesus falou para ele. Só se sabe é que ele se viu o espírito de Kardec pairando nas regiões superiores, sendo reabastecido e preparado para a sua próxima missão na Terra. E no segundo encontro de Jesus com Kardec foi quando estava nas vésperas de Kardec reencarnar. Contam que Jesus sentou-se na grama, perto de Kardec, abraçou, colocou a mão sobre a cabeça dele e parecia que estava tocando o cérebro do Kardec. E ele adormeceu nos braços de Jesus. Kardec organizou o Código Espiritual da Vida Futura, que está lá no livro Céu e Inferno, né? Vocês poderão consultar. Foi organizado em 33 itens. E no próprio livro tem um resumo desse código espiritual. Ele resume como: o sofrimento é inerente à imperfeição, quer dizer, a falta que o espírito comete é que vai provocar posteriormente a dor. A dor
da correção que ele vai ter que fazer daquela falta. Que tanto a imperfeição quanto a qualidade terão consequências. E que corrigir as imperfeições depende da vontade. Ou seja, a cada um segundo suas obras. E pegando um pouquinho de carona na palestra do Haroldo Dutra, ele fez sobre o livro, em 2015, ele fala do plantio. Ele fala que tudo depende do que você planta e de como você trata, você cuida do que você plantou. Se você plantar simpatia, antipatia, alegria, felicidade, tristeza, você vai receber isso aí. E que o estado emocional, ao contrário da cultura, né, dos povos, durante muito tempo, o estado emocional, ele não está ligado a bens materiais, ele está ligado ao plantio. Para você ficar alegre e feliz, não é obrigatoriamente você tem que ter um carro do ano, a casa mais bonita, você ter dinheiro. Não, você tem que ter aquele desenvolvimento dos talentos que Deus nos deu. O cultivo desses talentos é dentro que a gente constrói aquilo que vai aparecer do lado de fora. Então, nós plantamos, cultivamos, molhamos, afastamos, limpamos a terrinha, adubamos, e um dia, que não se sabe quando, que não vai ser de imediato, um dia vamos colher. E, ainda pegando carona na palestra do Haroldo, ele contou alguns casos que são engraçados. Ele falou do viajante, que tinha um viajante que estava viajando por Minas Gerais, procurando terras para comprar. E aí ele passou na porta de um sítio e viu o agricultor lá trabalhando a terra e parou para perguntar: essa terra aí, ela dá banana? O agricultor falou: não, dá não. Dá mandioca? Não, também não. Dá milho? Não. Dá abóbora? Também não dá, não. Aí o viajante falou assim: nossa, então nada que a gente plantar, essa terra dá? Aí o agricultor falou assim: ah, se plantar, dá sim. Quer dizer, se não plantar, não vai ter, né? Tem que plantar. E o outro caso também que ele contou foi do pai de André Luiz. Os pais de André Luiz tinham uma boa condição financeira, André Luiz foi muito bem educado, a mãe de André Luiz era uma pessoa muito boa, tranquila, caridosa. E o pai de André Luiz tinha a esposa e 2 amantes. Quando André Luiz desencarnou, viu o pai desencarnado também, lá no umbral, com as 2 amantes. A mãe dele também tinha desencarnado, já estava nos planos mais iluminados, falou para ele que desde que o pai tinha desencarnado, que ela estava ali cuidando dele, que ela estava cuidando do pai dele e das 2 irmãs que estavam junto com ele. Ou seja, a mãe de André Luiz já estava num estágio de elevação tamanho que não se referiu às 2 mulheres
como amantes do pai dele, e sim como as duas irmãs. E ela ainda contou para ele que ela iria reencarnar sendo esposa do pai dele novamente e tendo as duas moças como filhas. Muitos poderiam perguntar, mas Deus não castiga isso? Não castigou, não fez nada com ele? E aí ela estava explicando que não há necessidade disso, que ele, né, o pai de André Luiz, ele mesmo iria passar pela corrigenda, porque ele teria, na próxima encarnação, tendo aquelas que tinham sido suas amantes, que seriam suas filhas, teria que aprender a transformar o amor de amante por amor de pai. E ainda passaria também pelos conflitos e os problemas da adolescência das moças, a questão de namorado, né, que teria que aprender a repartir, né? Já era um outro tipo de amor. E ele explicou também, né, que com relação a essa questão de você plantar, cultivar e colher muito depois, que os casais felizes, a união conjugal feliz, ela precisa começar a plantar hoje. Você começa a plantar a união feliz hoje, daqui a 500, 600, 700 anos vai colher. Ainda brincou que se for querer colher a sogra amorosa no futuro, são 1000 anos de plantio e cultivo. Se for para nascer gênio, que são muitos séculos de plantio e dedicação. Então, chegando ao final do nosso estudo, o que a gente vai concluir de tudo isso? Que Deus nos capacita de acordo com o que nós já plantamos em outras vezes. Mas Ele sempre vai nos dar condições da gente plantar e cuidar, porque Ele dá a semente, dá a terra, dá o adubo. Nós só vamos precisar plantar e tomar conta da plantinha, da nossa semeadura. E ainda tem uma outra coisa. Deus nos dá a oportunidade de nós cultivarmos de uma outra forma, de mudar o nosso jeito de cultivar. E vão acontecer mudanças no nosso planeta. E a doutrina espírita vem esclarecer e preparar para essas transformações espirituais no futuro próximo. Um dia vai acontecer aqui na Terra o mesmo que aconteceu em Capela. Só vão poder continuar aqui no planeta aqueles que já conseguiram entender, aceitar e praticar os ensinamentos de Jesus. E os benfeitores espirituais nos dizem que o destino dos habitantes planetários está nas mãos de uma equipe espiritual, composta de seres elevados e puros, e Jesus faz parte dessa equipe. E que no decorrer do tempo, né, desses milênios, Jesus já se reuniu com esse conselho por 2 vezes. A primeira vez foi quando estavam planejando a criação do planeta Terra. A segunda foi quando estava planejando a vinda de Jesus para o planeta. E que haveria uma terceira reunião para se decidir sobre o futuro da Terra. Nós não sabemos o que foi, o que vai ser, o que decidiu, o que vão decidir nessa reunião. Deus sabe, nós não sabemos. Mas, com certeza, será uma decisão baseada no amor e na misericórdia de Deus. A única certeza que nós temos é que o convite de Jesus continua de pé.
no Evangelho, no capítulo 18, item 1, ele diz, porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. E no item 16, ele diz que não se colhem uvas dos espinheiros. E que, meus irmãos, distanciados daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Antes de nós fazermos a nossa reflexão, nós precisamos agradecer, né? Nós somos imensamente agradecidos a Deus, aos benfeitores espirituais, a toda a equipe do Mestre Jesus, de Mãe Maria, por proporcionarem a vinda do nosso codificador Allan Kardec. Esse espírito que, conforme nós vimos, no transcorrer das suas várias vidas, estava sempre em missão de trazer ensinamentos do Mestre Jesus. Então, nós precisamos agradecer muito a ele também, pela sua dedicação, pela sua abnegação e por ter trazido, descortinado todo esse conteúdo maravilhoso, que conforta, que consola, que nos dá esperança e ânimo para que a gente possa lutar, sim, ter muitas guerras, sim, mas dentro de nós, brigar com o nosso interior para que a gente possa mudar. Então, a reflexão final é essa. Ontem, nós estávamos alimentando guerras usando o nome de Deus. Tínhamos ideias erradas sobre Deus, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a morte do corpo físico. E hoje, nós ainda fomentamos guerras. Guerras contra quem não tem a mesma opinião que a nossa. No trabalho, na rua, na instituição religiosa, na família. Se alguém pensa diferente de nós, a gente já olha com o olho torto, já faz cara feia, já olha para a pessoa de uma forma diferente. Se tem uma escolha, uma opção política diferente da nossa, a pessoa já é execrada por nós, porque não pensa igual a nós. E as guerras, pelo poder, pelo dinheiro, pela autoridade, o abuso da autoridade, ainda tem. E em diferentes partes do mundo, o que a gente vê no noticiário todos os dias, fome, pobreza, miséria, corrupção, poder, sede de poder, guerras pela posse, para ser mais dominador, para conquistar os outros, os povos, para usufruir benefícios. Então, todo o conteúdo dos livros da doutrina estão atualíssimos. Por quê? Nós estamos avançando em termos de maturidade espiritual, cujo marco foi definido quando Jesus chegou à Terra. Nós estamos caminhando a passinhos de tartaruga. Por isso, estamos passando
por todo esse sofrimento. Que Deus nos ilumine para que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que Ele nos deu, continua nos dando e vai continuar dando, porque Ele quer que a gente um dia chegue naquele patamar que Ele planejou para todos nós. E é isso, meus irmãos. Agora nós vamos nos entrelaçar novamente na nossa prece final. Senhor Pai, Pai de amor e de bondade, que nunca se cansa de cuidar de nós, que está sempre atento e socorrendo a tempo e a hora as nossas dores, os nossos machucados, nos dando carinho, proteção, amor e toda hora trazendo para nós uma ajudinha para a gente não desanimar. Nós é que somos cegos e surdos, só não somos mudos. Somos cegos e mudos e surdos aos teus chamados. Depois reclamando da dor. E queremos mais remédio para a dor. E o Senhor dá o remédio, mas o Senhor também dá a oportunidade de nós escolhermos o lado certo, o caminho que nos levará para perto do Senhor. E que nesse momento que o planeta vive tantas turbulências, ebulições de toda sorte, que o Senhor possa nesse momento, Senhor, envolver esse planeta Terra, banhar essa Terra com a sua luz bendita, chegando em cada coração, enchendo os corações de amor, trazendo consolo e força para todos os irmãos que nesse momento estão passando por qualquer tipo de sofrimento. Que o Senhor abençoe, ilumine e fortaleça a todos nós que estamos encarnados aqui na Terra nesse momento. Muito obrigada, Pai querido, por todas as chances que o Senhor nos dá. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Assim seja, Senhor. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Até a próxima. Shalayala,
sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que